Aqui então nós descobrimos a diferença entre a ansiedade e a angústia, que é alguma coisa muito importante. Quando nós vemos Jesus passando por aquele momento mais angustiante da sua alma, segundo o relato aí dos evangelhos, a caminho da cruz, né? Claro que teve todo o processo, teve a via crucis e a crucificação, que foi uma dor imensa, mas aquela angústia que ele estava sentindo ali antes, talvez fosse o momento mais, assim, para sua alma, seria o momento mais grave mesmo, né? Mais doloroso. E, e assim, a humanidade de Jesus ali brilha de uma maneira inconfundível, né? Quantos de nós nos vemos ali na angústia de Jesus, né? Na dor da alma. E, e ali a gente consegue discernir um pouquinho mais, porque Jesus, como perfeito, ele não pecou naquele momento. Então, assim, isso nos ajuda a discernir, a olhar para nós e sondar o nosso coração e saber se aquilo pelo qual nós estamos passando é angústia da alma, faz parte da dor da alma, ou é ansiedade. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. A primeira coisa que o autor nos lembra é que a ansiedade é o descontrole emocional. Percebam isso. Não é uma resposta emocional natural, mas o descontrole emocional de quem esquece do cuidado sempiterno de Deus. E uma tentativa inútil e frustrada de controlar as circunstâncias que não estão debaixo do nosso controle. A ansiedade ocorre quando não sabemos o que vai acontecer e sofremos por antecipação por uma possibilidade que muitas vezes é até irreal. Então, assim, a ansiedade ela é turbinada pelas incertezas, né? Pela falta, às vezes até mesmo pela falta de fé em relação a acontecimentos futuros. E essa incerteza ela é muito cruel porque demonstra a nossa impotência. Nós não podemos. Né? E é a frustração de alguém que quer controlar todas as coisas e não consegue controlar. A ansiedade é o fruto amargo da tentativa frustrada de governar a própria vida. Já a angústia ou a agonia, ela é diferente. Ela é a resposta natural de tristeza pela certeza do que vai acontecer ou do que está acontecendo. É uma declaração sem palavras da verdade óbvia. A dor dói. A dor dói na alma. A angústia se instalou porque Jesus sabia exatamente o que estava para vir. Né? E exatamente porque ele tinha poder para mudar aquilo. Mas esse poder não poderia ser usado sem ferir a vontade de Deus. Jesus se refere aqui ao cálice. O cálice, ele não é apenas um sinal de sofrimento e morte, mas é um símbolo da ira de Deus nas Sagradas Escrituras, né, no Antigo Testamento. Nós vemos, na nossa lição tem vários textos, mas a gente poderia ver alguns. O Salmo número 11, por exemplo, nós vemos aqui. Os versículos 6, o versículo 6, fará chover, falando sobre Deus, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Né? Então, o cálice da ira de Deus, aqui manifesto como brasas, fogo, enxofre, vento abrasador. É um vento muito quente, que queimava. O Salmo 75, 7 e 8. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta.
porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Então, que cálice era esse que Jesus estava para beber e que ele sabia muito bem que era o seu futuro, que estava vindo agora? É o cálice da ira de Deus contra nós, contra os nossos pecados. Você imagina a dor que estava diante de Jesus, que teve comunhão perfeita, como segunda pessoa da Trindade, teve comunhão perfeita com o Pai, a primeira pessoa da Trindade, por toda a eternidade, e agora vai ver-se objeto da ira de Deus. E ele sabia que, e por isso que ele ora, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele sabia o que estava para vir sobre ele. Ele sabia o preço que ele iria pagar. Então, a resposta emocional aqui é: eu vou entrar em inimizade contra o meu Pai. Não pelos meus próprios pecados, mas pelos outros. Eu vou ser alvo da ira, da briga, da disciplina, do rompimento do relacionamento com o meu Pai. Então, a gente sabe que o que estava aqui em jogo não era simplesmente não era uma crise de ansiedade. Porque ele sabia o que ia acontecer, ele tinha poder para mudar aquilo que iria acontecer, mas era uma reação natural à dor pela qual ele estava passando, ou pela qual ele iria passar. O interessante é que existem algumas palavras para descrever a ansiedade, elas são usadas na Bíblia, mas essa palavra que é usada aqui, para dizer que ele estava angustiado até a morte, não tem nada a ver com a palavra que é usada para ansiedade. Então, os evangelhos de Mateus e Marcos, por exemplo, usam as palavras aqui entristecer-se, angustiar-se, pavor, angústia, para descrever o estado de Jesus. O Lucas, por exemplo, só usa agonia, mas ele nos brinda com uma impressionante descrição. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E aí o autor nos lembra que esse fenômeno hematidrose, os vasos sanguíneos das glândulas sudoríparas, eles se rompem debaixo da pele devido a uma intensa contrição e sai um suor sanguinolento por efeito dessa hemorragia, dessa microhemorragia. Com isso, Lucas, que era um médico, ele nos dá uma aguda percepção do sofrimento emocional pelo qual Jesus estava passando. Mas aqui nós temos um grande divisor de águas. E o divisor de águas é o divisor entre a piedade e o pecado. No tempo que Jesus ensinou os seus discípulos, ele foi claro com respeito à ansiedade. Lá no Sermão do Monte, que já foi alvo de uma das nossas lições, ele ensinou o caráter pecaminoso da ansiedade. Então, assim, nesse momento, ele não teria como estar manifestando uma crise de ansiedade. Não. As lutas pelas quais ele estava passando eram as lutas pelas quais ele precisava passar por se tornar como um de nós. Então a agonia da sua alma é simplesmente a expressão da sua humanidade. E essa dor ela foi fundamental para autenticar a humanidade de Jesus para nós. Porque nós precisamos lembrar que Jesus precisava ser 100% homem para que o preço do pecado dele pudesse representar, o preço que ele pagou do pecado pudesse ser correspondente ao nosso preço. Então ele tinha que ser suficiente para pagar o preço pelo nosso pecado.
para isso, ele não poderia ser simplesmente um anjo que viesse e morresse na cruz. Ele tinha que ser 100% homem. A dor que ele sentiu deveria ser exatamente a minha dor e a sua dor. Senão, não valeria. Então, ele não era alguém sobre-humano no sentido de não ter a nossa própria característica física, biológica, emocional. Ele tinha. Só que ele não tinha o nosso pecado. Porque além de ser 100% homem, ele era 100% Deus. Então, no que diz respeito à natureza humana, ele era 100% humano. A dor que ele sentiu foi 100% a nossa dor. E a dor que... e a sua divindade, ela cumpre um outro papel. O papel de ser... de fazer com que um sofrimento seja perfeito. Por ele não ter pecado, por ele não ter, por ele ser capaz de aplicar esse único sofrimento a todas as pessoas. Isso tem a ver com a sua divindade. É interessante que Hebreus lembra lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, Hebreus 2, 18, texto que nós até já pregamos sobre ele vai lembrar que naquilo que Jesus mesmo sofreu, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, assim, o que o autor quer dizer com isso? A humanidade dele foi provada, foi testada, ele foi realmente humano, mas a sua santidade, a sua piedade também foi provada porque ele não pecou. No meio daquela angústia, ele não pecou. Ele não cometeu pecado nenhum. Esse é o entendimento dos discípulos de Jesus. Jesus não pecou em nenhum momento. Em todas as oportunidades que ele poderia ter chance de ter pecado, ele não pecou. E isso faz com que o sacrifício dele seja perfeito, do Cordeiro de Deus perfeito pelo nosso lugar, no nosso lugar. É interessante que Hebreus mesmo, o autor da revista não lembra sobre isso, mas Hebreus mesmo, ele vai falar para a gente, lá mesmo no capítulo 2, 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, assim, Jesus, ele provou a morte por todo homem. Então, aquela dor que ele estava sentindo representa a dor de todo homem. Mas ele não pecou. Então, assim, quando olhamos para o Getsemane, descobrimos elementos não de pecado, não de ansiedade, mas elementos de piedade. Por exemplo, vemos a oração como expressão da piedade. A ansiedade reage pecaminosamente aos estímulos que a provocam, enquanto a angústia nos dá a chance de reagir piedosamente a esses estímulos. Os salmos, por exemplo, falam muitas vezes sobre a alma abatida, a alma perturbada, a alma angustiada. E esses exemplos nos levam sempre à oração. Jesus, estando em agonia, orava mais intensamente. Ou seja, é completamente natural que a gente sinta a dor da alma. É completamente natural que a gente passe por esses momentos de crise. Mas esses momentos nos devem levar à oração, e não à preocupação, e não à depressão, à oração. Então, quando nós estamos ansiosos, nossa tendência é procurar resolver os problemas por nós mesmos, ao passo que a Bíblia nos orienta que, em primeiro lugar, nós devemos buscar ao Senhor em oração. Foi exatamente isso que Jesus fez. No dia da angústia, ele clamou ao Senhor,
Olha lá o Salmo, no Salmo de número 18, versículo 6. Salmo 18, 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu santo templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Na minha angústia, eu invoquei ao Senhor. Então, irmãos, é muito diferente, né, as duas coisas. A angústia, ela nos dá a oportunidade de nos levar para Deus. E é por isso que às vezes Deus permite momentos de angústia para que a gente possa correr para Ele. A outra coisa que mostra a piedade de Jesus é a palavra de Deus nos lábios. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos são muito semelhantes aos Salmos 42, 5 a 6 e 43, 5. Esse salmo lindíssimo era aquilo que Jesus estava falando. Aquilo que estava saindo dos lábios de Jesus era aquilo que está no salmo. Então, assim, às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente está passando por um momento de tribulação, o que sai da nossa boca é murmuração, é gritaria, é blasfêmia, é reclamação, é palavrão, né? Eu costumo brincar às vezes, né? A gente às vezes usa palavrão sem falar o palavrão, porque a gente fala alguma coisa no mesmo tom do palavrão, né? Tem crente que não xinga um palavrão, né, grosseiro, mas né, na hora de um aperto, fala uma coisa de maneira inconveniente. Né? Então, assim, olha lá Salmo 42, Salmo de número 42, 5 a 6. É interessante que por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus, e Deus meu. E sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Então, assim, 43:5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Enquanto a ansiedade nos faz esquecer do cuidado de Deus, esses textos e esses e outros que tem na nossa lição mostram que nós temos um lugar para ancorar a nossa vida, a dor da nossa alma e nos resgatar. Outro sinal de piedade é o conforto angelical. Nós vemos aqui no texto de Lucas capítulo 22 que Deus enviou um anjo para consolar o Senhor da sua aflição. Como servos e agentes de Deus, os anjos foram enviados em auxílio do nosso Redentor, em resposta às suas orações. A outra coisa, né, que mostra a piedade de Jesus aqui é a disposição em obedecer. Essa frase que ele fala: Senhor, aparta de mim este cálice, mas contudo não seja o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Isso não é demonstração de ansiedade, isso é demonstração de profunda convicção, né, do poder de Deus e da vontade soberana de Deus, mesmo no meio das dores. Tá? Então, nós sabemos disso, sabemos que a vontade humana de Jesus era não ter que passar por aquilo, mas ele entendeu que aquela vontade era a vontade de Deus e os propósitos, né, que alcançariam seriam propósitos sublimes. Então, assim, Jesus, o autor de Hebreus aqui, por exemplo, cita Hebreus 5, 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias de sua morte, de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, assim, não é que Jesus ele era desobediente e teve que aprender a ser obediente. Não. Mas Jesus não tinha passado por aquela experiência de dor e precisava demonstrar naquele momento, naquela experiência de dor, a obediência em nosso lugar, né? Para ser o nosso representante, o nosso sumo sacerdote diante de Deus. E o interessante é que quando fala sobre obediência, nós lembramos aí dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Em Adão e Eva, né, o ser humano falou assim: não a sua vontade, Deus, eu quero é a minha, eu quero as coisas do meu jeito. Né? E acabou trazendo tanta desgraça, tanta sequidão na vida do ser humano, o rompimento com o relacionamento com Deus, transformou o Éden em um Getsemane. Né? Mas agora, através de Jesus, a frase, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Não a minha vontade, mas a sua vontade. Ela tira a gente do deserto, tira a gente do Getsemane e vai levar a gente para o Éden de volta. Ela saiu, é claro que isso tem a sua angústia associada, mas é angústia temporária a caminho da glória eterna. Então, queridos irmãos, é importante, eu acho que esse evento aqui na vida de Jesus é muito importante e significativo para nós e também nos abre a porta do reconhecimento que sim, podemos derramar diante de Deus as nossas angústias, as nossas dores, né? Derramar diante do Senhor o nosso choro, as nossas lágrimas. Isso não é errado por si só. Quando nós fazemos isso, nós estamos ancorando em Deus a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Então, assim, busque compreender o caráter único desse sofrimento do Redentor. Reflita sobre isso. Reflita sobre o que estava acontecendo ali no Getsemane. E quando você passar por lutas e dificuldades, lembre mais uma vez que teve alguém que já passou por ali, por você. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a viver vencendo a ansiedade. Em nome de Jesus. Amém.